Boa noite, senhoras e senhores. O tema de hoje é relações Brasil e China no âmbito comercial, no panorama mundial. Esse webinar é oferecido numa parceria com o Grupo de Estudos Avançados, o Progesa-FIA, e também do Instituto IRICE, que é o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Eles mantêm juntos um curso que chama Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo, e vez ou outra eles trazem esses assuntos que hoje, nesse caso, Brasil e China é bem oportuno. Antes disso, eu me apresento, eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouco da FIA para aqueles que não nos conhecem. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, nós somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, das Américas. Temos curso de graduação em administração, pós-graduação, mestrado profissional em gestão de negócios, MBA, pós-MBA e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram inovação e conhecimento para pequenas, médias e grandes empresas da vida pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, como desenvolvedores das pesquisas Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, Empresas Mais em parceria com o Estadão e os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com a UOL. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Essa noite estamos recebendo o Charles Andrew Tang, ele é o presidente da CCIBC, Câmara de Comércio e Indústria Brasil e China, e da IPCCI, Câmara Paraguai-China, criada com decreto presidencial do Paraguai. É Senior Fellow do Center for China and Globalization de Beijing, membro do World Policy Institute de New York e do Instituto Fernand Braud de Economia Mundial de São Paulo. Presidente honorário da Câmara de Comércio Internacional de Beijing, conselheiro internacional do governo de Wuhan, presidente honorário da Associação de Amizade Ultramarino do governo de Yuxi, como executivo do Bank of Boston, introduziu o leasing no Brasil, foi substituído pelo senhor Henrique Meireles, quando saiu do banco para criar as primeiras 10 empresas de leasing para grupos financeiros no Brasil. Bacharel pela Universidade de Cornell nos Estados Unidos, fez doutorado pela Paris 5, Sorbonne na França. Eu sintetizei muito, mas o currículo dele completo está lá no nosso site. Eu tenho certeza que se você está aqui nos assistindo, deve ter visto, e é bem, realmente, um currículo bem extenso. Nós temos aproximadamente 45 minutos, 50 minutos de conversa, e aí depois eu retorno para fazer a mediação entre vocês e o palestrante no painel de controle. Tem 2 campos que você pode interagir com a gente, o de chat, utilize esse só para comentários, e você pode mandar perguntas através do campo Q&A. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Vontade. Logo eu volto, certo? Ótimo, é um prazer de estar com vocês. E eu já dei aula fui professor assistente de desenvolvimento econômico durante alguns anos, e é sempre bom voltar para o mundo acadêmico. Inclusive, eu estou conversando com a minha alma mater, né, a Universidade Cornell, sobre colaboração com o Instituto de Política e de Assuntos Internacionais da universidade. Bem, a relação Brasil-China é muito antiga, mas ela foi... o Brasil reatou relações com a China no governo do presidente Ernesto Geisel, em 1974. Na época, o presidente Geisel disse que não era possível não reconhecer um país de 1 bilhão de pessoas, né? E, na época, hoje, logicamente, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas.
A Câmara Brasil-China foi fundada há 34 anos atrás por pedido pessoal do então vice-primeiro-ministro da China. E ele falou que ele queria montar a Câmara, que todas as nações importantes do mundo, como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, todos tinham Câmara bilateral com o Brasil, menos a China. Então, ele falou, ó, temos que construir a ponte de amizade entre os dois gigantes, o gigante da Ásia com o gigante da América do Sul. E, no início, foi muito difícil a Câmara Brasil-China, porque a China era muito pobre. E o Brasil, a economia brasileira era uma economia fechada. Então, muitos empresários brasileiros falaram que, puxa, mas a China é muito longe, só fala chinês, né? E também disseram, alguns mais brincalhões, falaram, mas não sou pasteleiro ou tintureiro. Hoje, logicamente, todo mundo quer saber da China. Continua muito longe, falando chinês, mas a relação entre Brasil e China expandiu de uma forma quase vertical. Esse ano, nós, mesmo com a pandemia, a relação comercial entre o Brasil e China vai crescer uns 10, 15% acima da relação comercial de 2019. E esse ano, o Brasil deve ter o superávit, os ganhos do Brasil nas trocas comerciais com a China devem superar 30 bilhões de dólares. Só entre 2018, 2019 e 2020, o Brasil vai ganhar mais de 100 bilhões de dólares nas suas trocas com a China. Se hoje o Brasil tem uma posição de reservas em divisas tão invejável, de mais de 350 bilhões de dólares, é em grande parte também graças ao comércio com a China, que todo ano dá um superávit. Há uma década que o Brasil só tem superávites nas trocas com a China. Com os investimentos chineses no Brasil, que já supera 80 bilhões, chega a 85 bilhões de dólares, e também os empréstimos que a China tem feito para o Brasil. Então, a amizade, a relação do Brasil e China sempre foi uma de amizade e de colaboração. Inclusive, nos fóruns internacionais, Brasil e China votavam juntos como países emergentes, que os países emergentes têm interesses um pouco diversos dos países desenvolvidos. Então, essa história de amizade e de expansão, tanto é que o meu livro, que foi lançado uns anos atrás, o título da primeira edição foi Aliança Brasil-China, uma estratégia para a prosperidade. Na segunda edição, ela mudou o nome e é Brasil-China, estratégias, modelos econômicos de prosperidade. E estou escrevendo um artigo de por que a China avançou, né? E o Brasil estacionou. Porque em 1974, quando foi reatada a relação entre o Brasil e China, a economia chinesa era mais ou menos 5 vezes mais pobre. A China era 5 vezes mais pobre que o Brasil. E hoje a China é praticamente 9 vezes mais próspera que o Brasil. O que aconteceu nesse tempo, esse entretempo, para ter uma inversão tão drástica de posicionamento econômico dos dois países? Todos os brasileiros sabem que, logicamente, Deus continua brasileiro e não se tornou chinês, né? Mas, basicamente, existem várias razões técnicas, econômicas, por que a China avançou e o Brasil não avançou, né? E, então, gostaria de cobrir essa parte de desenvolvimento econômico. Gostaria de falar um pouco sobre a interdependência das duas nações
no seu comércio exterior. A China é, de longe, o maior parceiro comercial do Brasil e também o maior, na última década, o maior investidor estrangeiro no Brasil e também um dos grandes financiadores com empréstimos para o Brasil e para muitos outros países emergentes. E gostaria também de falar um pouco sobre a visão global chinesa. E, por último, nós deveríamos entrar também um pouco sobre, na tentativa do Brasil retomar a expansão econômica pós-pandemia, adivinha qual país é que tem o maior reservas cambiais, né, que, para poder investir nas necessidades brasileiras para poder retomar o seu crescimento econômico. China hoje é o maior país, é o país que mais detém recursos e é o país que ainda aceita o risco Brasil atual. Então, esse crescimento da relação Brasil-China é muito interessante porque, como eu falei, eu sempre falo, qualquer torcida de Copa do Mundo, a maior torcida do Brasil não fica no Brasil, porque os chineses torcem para o Brasil. E como tem 1.400.000.000 de chineses e 210 milhões de brasileiros, certamente a maior torcida para a seleção brasileira numa Copa do Mundo não fica no Brasil, fica na China. E quando você viaja para a China e você diz que você é do Brasil, os chineses sabem os nomes de todos os grandes jogadores de futebol do Brasil. A Belly, né? Eles chamam Pelé de Belly, né? O Kaká, o Ronaldinho com L, né? Porque fica difícil falar do Harry, né? Então, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Quando, 4, 5 anos atrás, quando o Brasil estava no fundo do poço da crise econômica do país, a China apostou e acreditou no Brasil, investiu mais de 20 bilhões de dólares no Brasil naquela época e emprestou 15 bilhões de dólares quando a Petrobras estava quase quebrando, né? Em cima dos 5 bilhões que já tinha emprestado antes, e criou esse fundo de investimento em infraestrutura brasileira de 20 bilhões de dólares, onde a China entrou com 15 bilhões de dólares, mas a administração é meio a meio. Que o interesse chinês é negócios. A China não manda seus fuzileiros para lugar nenhum do mundo. A China manda, sim, seus empresários para fazer comércio e fazer investimentos. Então, o rastro que a China deixa não é de sofrimento e destruição. O rastro que a China deixa é de desenvolvimento e prosperidade. A China não tem ambições territoriais, a China não quer ser polícia do mundo, a China não quer interferir nos assuntos internos de qualquer país e não aceita que ninguém interfira nos assuntos internos da China. Então, é uma relação que a China necessita do Brasil porque ela necessita garantir a segurança alimentícia do seu povo. O Brasil hoje tem sob cultivo mais de 80 milhões de hectares, chegando perto de 90 milhões de hectares. O Brasil, esse ano, vai produzir 135 milhões de toneladas de soja. A China importa, por ano, em torno de 110 milhões de toneladas de soja. Os Estados Unidos eram o maior fornecedor chinês para a China de grãos
e de proteínas animais, mas foi desbancado pelo Brasil. Hoje, o maior fornecedor, exportador de grãos e de proteína animal para a China é o Brasil. E como nós sabemos que o setor agrícola é que está sustentando a economia brasileira atual, basicamente, o Brasil tem muita, vamos dizer, o interesse nacional do Brasil é a China. Não só porque ela importa tanto do Brasil e mantém a economia brasileira numa situação que não é pior do que está, mas também por causa como eu falei, a gente tem que pensar na pós-pandemia, na volta do crescimento do Brasil, que nós não temos poupança interna e dependemos de poupança externa. Então, o que me preocupa bastante atualmente eu sempre gosto de falar que em 1848, o Lord Palmerston, 2 vezes primeiro-ministro da Inglaterra, num discurso dele para o parlamento britânico, ele disse que nações não têm amizades, nações têm interesses, e que é o dever de cada cidadão defender o interesse nacional do seu país. Então, eu gostaria de lembrar a todos os brasileiros que, sem dúvida alguma, o interesse nacional do Brasil é ter uma boa parceria, uma aliança estratégica e comercial com o gigante da Ásia. Para o bem do Brasil, nós temos que defender o interesse nacional do Brasil. E lembrar que alguns brasileiros que atacam a China estão atacando o interesse nacional do Brasil. E gostaria de lembrar também uma coisa que me preocupa muito, é o que está acontecendo com a Austrália. A Austrália começou a atacar os interesses nacionais da China. A economia da Austrália, como do Brasil, necessita do mercado gigantesco da China para quase todas as suas exportações. Então, depois de vender durante décadas o vinho australiano para a China, de repente o governo chinês aumentou em 212% a tarifa de vinho australiano. Ou seja, acabou o mercado chinês, que é o maior do mundo, para o vinho australiano. A cevada que a China importa em grandes quantidades de outros grãos da Austrália sofreu taxação de 85%. E também, nesse momento, tem mais de 500 milhões de dólares de carvão australiano em cima de dezenas e dezenas de navios parados perto da China, sem poder desembarcar e sem poder descarregar o seu carvão. Imagina o prejuízo para os mineradores, as minas australianas. Imagina quanto custa por dia um navio parado de demurrage, né? Que tem que pagar o navio parado, o carregado, né? Então, o Brasil não tem por que brigar com a China. E o bom brasileiro tem que amar o Brasil mais do que amar um presidente que está de saída. A competição entre os dois gigantes, maiores poderes do mundo, que é Estados Unidos e China, mesmo com a saída do presidente Trump e a entrada do Joe Biden, vai continuar, mas não da mesma forma. Eu acredito, eu tive o prazer de muitos anos atrás, eu estava fazendo, a Câmara Brasil-China estava fazendo um trabalho para
antigo Banco Real e o dono, o saudoso Aloysio Faria, eu viajei com o genro dele, o diretor da Alfa Seguradora, Luiz Henrique Vasconcelos, fomos para a Nigéria. E trouxemos ministros nigerianos e jantamos na casa do Aloysio Faria, em São Paulo, na época. E passamos por Washington, D.C., e fomos visitar alguns senadores, ter reunião com alguns senadores, e um deles foi o Joseph Biden. A visão acredito que quando, a partir de 20 de janeiro, nós vamos ver um Estados Unidos completamente diferente. Embora a competição vai continuar, eu acho que vai deixar de ser uma confrontação e vai deixar de ser uma guerra fria. A competição entre China e Estados Unidos não começou com Trump e nem vai terminar com Trump. Quando o presidente Obama criou a TPP, era para isolar a China, né? O Trans-Pacific Partnership. Alguns anos atrás, eu estava fazendo uma palestra para Financial Times em Miami e lá me deparei com um senior fellow de um grande think tank americano, que é o Peterson Institute, que estava falando sobre o TPP, como era que ia resolver muitos problemas do mundo, etc. E eu falei que não ia funcionar. Eu falei, você não pode fazer um TPP, o Trans-Pacific Partnership, que é um acordo de livre comércio, na porta da China, excluindo o maior país de comércio internacional do mundo, né, com os maiores parceiros comerciais da China, excluindo a China. E realmente, quando o presidente Trump se retirou da TPP, ela ficou meio parada, né? E agora se chama CPTPP. E quando o presidente Obama pediu para todos os aliados dos Estados Unidos não entrarem como membros fundadores do AIIB, que é o Banco de Investimento de Infraestrutura Asiática, ele conseguiu o isolamento. Os Estados Unidos e Japão foram os únicos que não entraram, porque todos os demais aliados americanos preferem ganhar dinheiro com a China do que isolar a China. Então, na minha opinião, como eu sou brasileiro por opção, né, eu passo meu ano quando não é pandemia, passo meu ano entre Nova York, Xangai e Brasil. Quando estou no Brasil, moro no Rio e passo 2 dias por semana em São Paulo. Logicamente, na pandemia, estou em quarentena em casa, aqui no Rio já tem mais de 8 meses. Então, eu acho que o Brasil tem que ser um país pragmático, defender os interesses do Brasil e mais de ninguém. E, para isso, precisa escolher pragmaticamente seus parceiros. Se, por acaso, a Huawei não conseguir entrar no leilão para poder instalar o 5G no Brasil, que acho que já estão muito atrasados. Esse atraso gera um custo enorme para o Brasil, porque a gente não consegue avançar. Enquanto a gente discute sobre 5G, a China já está em 6G. E a gente, se excluir a Huawei, eu temo muito pelo relacionamento entre o Brasil e a China. E eu acho que o Brasil pode sair bastante prejudicado. Principalmente porque os Estados Unidos não têm 5G. A escolha é Huawei, Ericsson sueca ou Nokia finlandesa, né? Então, isso eu apelo para todas as autoridades brasileiras de pensar no Brasil e defender o interesse do Brasil e não de outras pessoas ou presidentes ou país.
não é nem defender o interesse dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, como eu disse, com o Joseph Biden vai mudar bastante, continuando, logicamente, a competição, mas eu acho que vai ter as áreas de competição e provavelmente vão ver as áreas de colaboração também, porque além da competição, tem muitas áreas de colaboração para ganha-ganha dos dois países, né? Porque a guerra comercial entre Estados Unidos e China basicamente foi uma guerra de perde-perde, que quem pagou a conta foi o povo americano, que pagou mais caro pelos produtos chineses, que não deixaram de consumir. Pelo contrário, o déficit comercial aumentou. Esse ano vai fechar maior do que 3 anos atrás, quando começou a guerra comercial. E o prejuízo das empresas americanas. Então, eu acredito que vai ser uma competição dura, mas não de perde-perde, não de destruição mútua. Então, eu cheguei no Brasil, eu estava trabalhando, como eu falei, num banco de investimentos, né? E vim para o Brasil. E, logicamente, como todo executivo estrangeiro que chega no Brasil, a gente primeiro se apaixona por uma brasileira. A brasileira nos ensina a se apaixonar pelo Brasil, né? E quando a gente descobre como é perigosa a brasileira, já é tarde, né? Então, eu acho que é extremamente importante o Brasil lutar para defender os interesses nacionais do Brasil. Então, esse é uma parte, né? E a outra parte, o Brasil tem tudo para ser uma superpotência econômica. Nós sabemos que a China tem 2 calcanhares de Aquiles. A China precisa importar alimentos e a China precisa importar petróleo. Está importando cada vez mais petróleo do Brasil também. Não é só soja, não é só bife, carne suína. A gente exporta cada vez mais petróleo para a China. Então, por que quando o ministro-chefe Padilha, quando o presidente Temer assumiu o governo, ele fez uma palestra para a LIDE em São Paulo, eu estava presente. Ele abriu a fala com uma frase do meu livro. O Brasil reúne muito mais condições do que China ou Japão de ser uma potência econômica em escala mundial. A China importa comida e necessita de importar petróleo e minerais, produtos estratégicos para o crescimento sustentado da China. O Japão, nós sabemos, não tem nada, só tem japonês. São 2 potências econômicas. O Brasil, que tem tudo, por que nós não somos uma potência econômica? O meu livro, que é publicado pela editora Aduaneira, tem muitos artigos, tem 19 artigos publicados na Folha de São Paulo, tem artigos meus dentro desse livro publicados pelo World Policy Institute de Nova York, pelo China Daily da China, jornais oficiais do governo chinês, né? Pelo International Financial News da China, o International Business Daily de Beijing, e aí vai. E, logicamente, em jornais, no World Policy Institute de Nova York e também no Economist, né? O Brasil não cresce como a China, tem milhares de razões por que o Brasil estacionou. Mas, basicamente, tem 3 principais pilares
desse, vamos dizer, falta de crescimento. A sociedade brasileira é como a sociedade indiana. Nós vivemos em três castas muito definidas. A única diferença é que o brasileiro não usa pintinha vermelha na testa. A grande maioria do povo brasileiro pertence à casta inferior, que é definido como uma que tem muitas obrigações e poucos direitos. Aí nós temos a casta superior, que tem muitos direitos e poucas obrigações. E, finalmente, nós temos a casta dos marajás, que se apropriarem de uma grande parte da riqueza da nação, e entre a classe superior e a classe de marajás, não sobrou mais nada para a casta inferior, e muito menos para a segurança, educação e saúde do povo. E, principalmente, não sobrou nada para investimentos, para alavancar o crescimento da nação. O segundo problema é a visão econômica. Eu sempre digo que os nossos economistas leram muito bem o capítulo 1, e o capítulo 1 diz que, se você aumentar a taxa de juros, você vai quebrar muitas empresas e restringir a demanda, né, porque ninguém vai ter dinheiro para isso, e, logicamente, acaba a inflação. Mas o capítulo 2, que falta ler, é como os tigres asiáticos, nações da Ásia que cresceram tanto, leram. Se você baixar o custo do Brasil, você também pode acabar com a inflação, mas, ao mesmo tempo, estimular o crescimento da nação. Só que, como nós temos que sustentar as castas superiores e a casta do marajás, não tem como acabar com o custo do Brasil. Pelo contrário, cada vez é necessário mais impostos para poder sustentar o peso dessa administração pública do Brasil. E, enquanto metade do nosso povo, ou mais povo que é mais para a direita, acredita que um artigo meu que saiu na Folha de São Paulo, a ilusão da política de juros exorbitantes, que a cada 2 anos tem que quebrar todas as empresas com juros altos para poder preparar o caminho para o desenvolvimento sustentado, embora a gente tenha feito isso durante mais de 3 décadas, nunca deu certo. Quebramos um monte de empresas durante esse tempo. Criamos, no ano retrasado, por exemplo, a visão chinesa. Bem, isso eu vou falar depois, mas... E, enquanto isso, o nosso povo, que inclina-se mais para a esquerda, muitos deles ainda têm apego aos dogmas socialistas que a China jogou na lixeira 40 anos atrás para poder começar a crescer. Então, a visão econômica também impede o nosso crescimento. Mas não é só a visão econômica, a visão em geral. Por exemplo, a burocracia brasileira é extremamente onerosa, né? Na China, os corruptos são presos. E a China tem mais de 100 mil presos por corrupção de oficiais. Mais de 1 milhão sendo investigados. Os corruptos são presos, mas as empresas, os empregos que são patrimônio da sociedade são protegidas. Aqui no Brasil, como nós sabemos, né, a Lava Jato, que foi excelente, porque a luta contra a corrupção vai fortalecer o país, mas não só prendemos alguns corruptos, como também quebramos as empresas e perdemos os empregos. Chegamos a quase 14 milhões de desempregados, quando a economia brasileira chegou
há 4 anos atrás, na pior fase da sua crise. Então, as visões econômicas, as visões de como resolver o problema da sociedade, da nação, tem que mudar, né? Então, eu sempre digo que o Brasil eu vivi e trabalhei em 7 países. E eu sempre digo que eu nunca vi um povo mais patriota e disciplinado que o povo brasileiro. Aí todo mundo fica espantado, pensa que eu bebi muito, né, muito vinho, etc., antes de falar. É simplesmente porque não existe povo nesse mundo que mais necessita do sonho e da esperança de dias melhores. Quando, no governo Castelo Branco, todo mundo tirou a aliança para doar ouro para pagar a dívida externa do Brasil. No Plano Cruzado, todos queriam ser fiscais do Plano Cruzado. E no apagão, todo mundo bateu continência, voluntariamente. E no confisco do Collor, ninguém gostou, mas era para o bem da nação. Se você fizer o confisco do Collor em outros países, cai o governo, cai os partidos, cai tudo, né? Então, o brasileiro suporta qualquer sacrifício em prol do seu sonho de esperança de dias melhores. Você vê que o presidente Kubitschek, em um governo só, transformou uma sociedade agrícola numa economia industrial. O presidente Collor, em menos de meio governo, mudou o conceito da nação. O Brasil é muito fácil mudar. Em cada um desses planos malfadados que foi implementado no Brasil no passado, por decreto, como o confisco do Collor, como o Plano Cruzado, nós fizemos profundas mudanças na estrutura financeira e econômica do país. Então, o que falta é uma visão econômica, né? Se um presidente tivesse, no dia da sua posse, com 100% do seu capital político, tivesse baixado um plano econômico com todas as pílulas amargas embutidas, porque não pode ser pior do que o confisco do dinheiro do povo inteiro, e nenhum político jamais, nesses planos malfadados do passado, votou contra a salvação da nação. Então, eu ainda acredito que nós vamos poder ser um país do primeiro mundo. Logicamente, nós vamos ter que mudar um pouco a nossa estrutura de sociedade, a nossa visão econômica e também a nossa interação política e internacional, de ser muito mais pragmática e pensar somente na prosperidade e nos ganhos para o Brasil, nos interesses nacionais do Brasil. Então, eu estou chegando basicamente no limite do meu tempo, eu acredito. Não sei, a Fabiane pode me dizer, mas gostaria de abrir para perguntas e discussões, se for possível. Oi, professor, estava tentando retornar aqui. Temos perguntas, sim, temos perguntas de alunos. O Fábio Biagio pergunta quais são as maiores dificuldades que o investidor chinês enxerga em fazer negócios aqui, como são superadas as diferenças culturais e como são planejadas as ações para superar as barreiras estruturais. Bem, não é só para chineses, o Brasil não é um business friendly, né? Não é um país que é amigável a negócios, né? Porque nós temos uma estrutura tributária extremamente complexa,
extremamente difícil de entender. Nós temos uma legislação trabalhista também, vamos dizer, mesmo com a reforma, tá? Antes da reforma era pior ainda, né? Extremamente onerosa, tá? E nós temos uma burocracia que deixa qualquer um maluco, ok? Então, quando eu cheguei no Brasil com o banco, né, transferido de Nova York para trabalhar em São Paulo, eu pessoalmente levei mais do que um ano para entender a cultura de negócio no Brasil, né? Estava lá no banco e os clientes que precisavam do banco para muitos grandes empréstimos chegavam meia hora, 40 minutos atrasados, né? Então, é muito difícil entender. Bem, logicamente, agora que eu sou brasileiro por opção, já estou aqui tantos anos, já entendi tudo, estou acostumado e eu acho o Brasil maravilhoso, ok? Então, eu acho que isso é uma das principais dificuldades de adaptar-se à cultura brasileira, né? E, segundo, logicamente, os chineses chegam aqui e é muito diferente, né, a mentalidade. E eles, muitas vezes, a grande maioria das empresas chinesas no Brasil tem executivos de alto nível que são brasileiros, né? Até recentemente, a COFCO, o presidente da COFCO era brasileiro, um gaúcho, né? A COFCO, como sabe, é a maior trading de grãos, talvez, do mundo. Antigamente, os grãos do Brasil eram controlados por 4, né? ABCD, né? ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus. Hoje não, é A mais A, porque a margem do Aeromagem, né, é gigantesca, né? E a COFCO, então virou AA, B, C, C, D, né? Então, eu acho que uma das maneiras que eles conseguem suprir essa adaptação, e também muitos deles conversam com a Câmara Brasil-China. A gente já hibernou, por exemplo, uma grande empresa chinesa, mandaram 5 gerentes para ficar no nosso escritório em São Paulo durante 4 meses. Antes deles, aí depois eles saíram, montaram o escritório deles, porque essas empresas gigantescas chinesas, quando chegam no Brasil, é um chinês ou 2, uma salinha, ou às vezes até trabalhando dentro do seu apart-hotel, talvez uma secretária, até o momento que eles assinam o primeiro cheque de bilhões, aí já muda tudo, né? Aí deixa de ser só 1 ou 2 pessoas numa salinha, ok? Então, eu acho que essa é a dificuldade de mentalidade, das dificuldades impostas pela estrutura do país, né? E eu acho que se a gente conseguir fazer todas as reformas, eu acho que o Brasil vai ser muito mais business friendly, né? Amigável a negócios e, logicamente, vai desenvolver muito mais. Professor, a pergunta agora é do Diamantino. Qual o impacto do provável maior acordo de livre comércio que a China participará com 15 países da Ásia-Pacífico, que representa 30% do PIB global para o mundo e principalmente para os Estados Unidos e Brasil? Como eu falei, né, o TPP não foi adiante, mas o RCEP foi adiante, né? RCEP era basicamente a resposta chinesa para o TPP. Levou 12 anos para chegar num acordo. E não inclui Estados Unidos. E, como muito bem falou, 15 países gigantescos, representando 30% do PIB e da população mundial, mais ou menos. Logicamente, isso vai fortalecer. Isso é também a mensagem da China, que não é contra isolation, né? Isolamento, né? E a favor do multilateralismo, né? Então,
Isso vai fortalecer demais o livre comércio entre esses 15 países, né? O livre comércio impulsiona também o crescimento econômico de uma nação, como a construção de infraestrutura, e por isso que a China, através do seu Road and Bridge, da Bridge and Road Initiative, né, ela está construindo infraestrutura no mundo inteiro. Na minha última palestra na Universidade de Oxford, eu estava presente vários chefes de estados da África, inclusive o Bill Clinton. Eu falei que a China investiu maciçamente na África, transformou um continente perdido, onde suas riquezas foram extraídas pelos seus antigos mestres coloniais, e a China está transformando esse continente perdido num continente de esperança. Tanto é que, se você olhar, as maiores taxas de crescimento foram em países africanos, onde a China investiu maciçamente na sua infraestrutura, que a infraestrutura é a base do desenvolvimento e prosperidade de qualquer nação. E o que falta no Brasil é uma infraestrutura para alavancar o nosso crescimento. Então, eu acho que o RCEP é extremamente importante e facilita também para o Brasil de comercializar com os 15 países que fazem parte do Regional Comprehensive Economic Partnership, o RCEP. Né? Então, eu acho que Estados Unidos não está incluído, ela não participa. Então, isso, logicamente, para os países que não participam, como a Índia, que também não participa, vai ser uma desvantagem para esses países. E vai ser uma vantagem para os países que estão envolvidos. Então, quando você pergunta para o seu estudante, para o cara que está formando, qual é a meta que você tem? Ele fala assim, meta? Desculpa, eu não ouvi. Pode repetir? Eu não escutei. Bem, alguém tem mais alguma pergunta? Doutor Charles, só um minuto. Foi um vazamento de áudio que aconteceu? Eu desativei. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu acho também extremamente importante para vocês, alunos, de tentar estudar chinês, né? Ou até fazer uma pós-graduação na China. Por exemplo, a minha própria esposa, que é gaúcha, ela fez o MBA dela na China. Ela não só fez a graduação em administração na China, como ela fez o MBA dela na China também, e fala chinês. As duas línguas mais importantes do mundo hoje, logicamente, inglês e chinês. Posso continuar? Desculpa, porque deu um problema técnico aqui para mim. Como a pandemia afetou relações comerciais entre Brasil e China? A pergunta é do Ângelo Madeira Neto, superintendente da AUNIP. Bem, a pandemia, logicamente, atrapalhou o mundo inteiro. Só que a China conseguiu controlar a pandemia com muita eficiência. E hoje, basicamente, a vida voltou ao normal na China. E a China é a única economia que vai crescer esse ano. A grande maioria das economias vão ter um fim negativo, né? Vai ter uma balança negativa. Mas a economia chinesa deve crescer esse ano, bem, no terceiro trimestre cresceu 4,9%. Eu acredito que
incluindo os menos negativos 6,9% do primeiro trimestre, eu acredito que a China vai terminar o ano crescendo um pouco mais de 2%. E em 2021, acredito que a China vai crescer em torno de 5%. Isso comparado, se você vê a previsão do Bloomberg, até 2025, né, a China vai crescer 27%, enquanto os Estados Unidos é 10,9% e o Brasil parece que é 2%, alguma coisa assim. Então, a pandemia afetou todo mundo, mas os países que conseguiram controlar direito a pandemia, como China, Taiwan, foram menos afetados. A economia desses países continuam crescendo. Agora, os países que não acreditaram na pandemia ou não tomaram nenhuma atitude drástica contra a pandemia, logicamente, está vendo que o estrago na economia está sendo muito grande. Pergunta que não pode faltar. Quem fez foi o Mário, mas todo mundo quer saber qual a expectativa do leilão 5G. É como eu disse, eu estou muito preocupado, né? Eu não quero que o Brasil seja o próximo à Austrália, né? Porque, vamos dizer, a reação da China dos ataques australianos foi bastante drástica. E isso vai prejudicar em muito a economia e o nível de vida da população australiana. Eu acredito que o Brasil, como eu falei, tem que lutar pelo interesse nacional do Brasil e simplesmente escolher o melhor, o mais barato, né, entre os três. E, sem dúvida alguma, entre Nokia, Ericsson e Huawei, o mais avançado é o Huawei. E o mais barato, e que já está no Brasil há mais de uma década. Toda a nossa infraestrutura do 4G hoje é da Huawei. Então, se ela quisesse espionar, já teria feito isso há muito tempo, inclusive agora, né? Mas isso não existe, né? Isso já foi comprovado que não é através dos equipamentos dela que vai conseguir fazer qualquer tipo de espionagem. E, de qualquer maneira, se o Brasil fosse Estados Unidos, poderia até valer a pena espionar, mas o Brasil vai espionar o quê? O novo carnaval, novo dança da samba, do carnaval, entende? O Brasil é um país de paz, né? Não existe tantos segredos tão militares que ameaçam outras nações, etc., etc. Então, eu acho que não há grande interesse de espionagem. Charles, estamos nos encaminhando para os momentos finais. Você gostaria de falar mais? Tem mais alguma consideração pessoal? Bem, como eu falei, né, eu acho que eu gostaria de juntar mais pessoas que possam acreditar de que que o Brasil pode realmente ser um país do primeiro mundo, que o Brasil pode realmente ser uma potência econômica em escala mundial. Tem tudo para ser, né? Tudo que falta na China e no Japão existe em abundância no Brasil. O Brasil tem 140 milhões, utiliza sob cultivo quase 90 milhões de hectares, tem 200 milhões de hectares de pastagem e tem mais 140 milhões de hectares que não estão sendo usados. Isso fora todas as áreas protegidas, como a Amazônia, terras indígenas, etc. Então, eu nem entendo por que é tão necessário, vamos dizer, desflorestar a Amazônia se tem tanta terra agriculturável que não estão sendo utilizadas, né? E eu acho que uma das prioridades, sem dúvida alguma, do presidente Biden vai ser a ecologia, né? Tanto é que ele já disse que ele vai voltar a ser membro do Acordo Climático de Paris.
e que ele vai aderir ao multilateralismo e não ao isolacionismo do Trump. Então, nós vamos ver um Estados Unidos muito diferente e o Brasil não pode ser a pária do mundo, onde ela não se dá com os Estados Unidos, não se dá com a China, não se dá com a Europa e não se dá com a Argentina e não se dá com ninguém. O Brasil tem que manter a grande atratividade do Brasil é que o Brasil é amigo do mundo, de todo mundo. Esse assunto pode continuar lá no curso que nós oferecemos a partir de março, que é Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo. Vai acontecer de modo híbrido, presencial e também online. Se eu não fiz a sua pergunta, você pode mandar para eventos@fia.com.br, nós encaminhamos para o palestrante e ele com certeza vai nos responder. E você, se não conseguiu assistir desde o início, você pode acessar o nosso canal daqui a uns 2, 3 dias, lá no YouTube, FIA Business School, e lá tá tudo gravado e você pode revisitar esse tema, que hoje foi Relações Brasil e China, no âmbito comercial, no panorama mundial. Muito obrigada, Charles Andrew Tang, tão chinês quanto brasileiro. Bem, eu agradeço muito o gentil convite, né? Para mim é sempre um prazer, como eu falei, eu já dei palestras em MIT, em Yale, em London Business School, em Oxford University, em Fundação Dom Cabral, FGV, etc., etc., e agora estou tendo o prazer de poder falar na FIA, ok? E nós agradecemos, nos vemos nas redes da FIA, uma boa noite a todos, até a próxima, então. Obrigado, boa noite. Um Tchau. prazer, até logo.